Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Minutos de Saber. Hoje vamos abordar um assunto bem interessante, que é a montagem de um selo mecânico simples do tipo componente, ou seja, um selo mecânico como esse aqui. Então eu vou mostrar para vocês qual que é a posição de um anel que vai aqui atrás, que nós chamamos de anel colarinho, o anel de arraste, que vai gerar pressão nessa mola. Essa mola vai gerar pressão na face rotativa e, por consequência, essa face rotativa vai ter uma pressão aqui na face estacionária. Mas isso eu vou deixar, eu vou entrar em detalhes no vídeo. Então deixem seu like, curtam o vídeo, façam as suas inscrições, isso é muito importante. Deixem seus comentários, sugestões para novos vídeos, críticas, e isso ajuda muito a gente aí a cada vez melhorar mais o nosso canal. Então vamos lá para o vídeo, espero que gostem. Aqui está o suporte montado. Então inicialmente o selo mecânico ele precisa, eu vou pegar o selo aqui, nós precisamos determinar a pressão da mola, tá? A pressão que a face rotativa vai exercer sobre a face estacionária, vai exercer sobre essa face aqui, tá? Eu vou bem detalhadamente para todos vocês entenderem. Então nós precisamos determinar uma medida em que um anel vai empurrar essa mola aqui, certo? Então, para a gente obter essa medida, existem algumas maneiras. Uma maneira que particularmente eu gosto é o seguinte: eu vou fazer primeiro uma pré-montagem, tá? Então vamos lá, luva protetora. Luva protetora, geralmente quando a gente compra bomba com gacheta, a luva protetora ela é de ferro fundido, tá? Por quê? O custo. Quando a gente coloca o selo mecânico, recomenda-se que a luva seja trocada por inox, tá certo? Então luva protetora para selo mecânico sempre inox. Então vamos lá. Está aqui o conjunto montado, o suporte, né, o eixo. Então eu faço o que? Eu vou colocar a luva protetora aqui. Não coloquei junta, nada, porque não há necessidade, certo? Aqui está a tampa de pressão. Deixa eu afastar um pouquinho isso aqui. Então eu vou fazer uma pré-montagem. Colocar aqui mais dois prisioneiros. Já expliquei, né, que quando a bomba vem com gacheta, geralmente são dois prisioneiros. E como a gente está substituindo por um selo, o recomendado, caso a sobreposta tenha os 4 rasgos ou os 4 furos, que nós utilizemos 4 prisioneiros, tá? Então eu gosto de fazer essa montagem com a junta plana. Nesse caso uma juntinha aqui de Teflon que eu fiz. Então só uma pré-montagem. Então coloquei aqui a sobreposta. Vou colocar, poderia colocar só duas porcas, já é o suficiente, que é só uma, como eu disse, é só uma pré-montagem, não há necessidade de colocar as 4. Vou dar uma boa encostada, tá? Não precisa apertar muito não, gente, só encostar, ok? Então dei o encosto. Então dessa maneira eu garanti que a sobreposta está totalmente encostada na face da caixa de selagem. Agora eu vou fazer o que? Eu vou fazer minha pré-montagem. Coloquei ali, estou colocando a tampa de pressão e vou encostar essa tampa de pressão. Então, ela possui um furo aqui, ok? Onde eu vou fixar essa tampa de pressão. Pode variar um pouquinho de bomba para bomba, mas o importante é que a gente faça essa... Então tá aí, ó. Na verdade, nem haveria necessidade de colocar esse parafuso, né? Eu podia segurar aqui, mas para garantir uma medida certinha, eu vou colocar aqui o parafusinho. Então tá aqui. Vejam que vou encostar com a mão também, tá? O importante é garantir que a tampa de pressão, então notem que eu fiz uma pré-montagem.
a tampa de pressão ela está bem encostada no suporte. O que eu vou fazer agora, gente? Eu vou pegar uma referência. Então, gente, aqui, notem que eu tenho essa sobreposta, que ela tem um ressalto aqui. Vocês estão vendo esse ressalto? Tem sobreposta que é lisa. Independente se ela tiver o ressalto ou não tiver, o procedimento é o mesmo. Então, vamos lá. Tampa de pressão bem encostada, tá? Eu empurro bem a luva protetora até o final. Dá para notar aqui que eu estou empurrando aqui a luva protetora. E vou fazer uma marcação aqui, ó, tomando como referência a face da sobreposta, tá? Vocês estão vendo que eu fiz um risco ali? Ah, mas essa caneta é muito grossa. Gente, não tem problema, porque o selo, a medida é muito grande, tá? A pressão da mola não precisa ser tão precisa assim. Eu já vi algumas pessoas montando selo, fazendo essa referência com uma lâmina de serra. Pega a lâmina de serra e marca a luva. Eu não recomendo, ou não é recomendado fazer esse procedimento, porque a gente consegue fazer a marcação. Mas quando a gente usa a lâmina de serra, eu estou fazendo assim um risco profundo na luva. E esse risco profundo pode danificar a luva, porque aqui em cima vai trabalhar, pode ser que trabalhe um anel, um anel O-ring, ok? Pode ser que na hora de montar, o meu anel O-ring passe naquele canalzinho que eu deixei pela lâmina de serra e danifique. Então, pegue uma lapiseira ou uma caneta de ponta bem firme e marque. Então, vamos ver como ficou essa marcação. Então, agora eu vou fazer desmontagem. Estou soltando aqui a minha tampa de pressão. Tem tampa de pressão que é diferente, ela é maior, então eu recomendo colocar 2 parafusos ou 2 porcas. Mas o importante é que a gente coloque a tampa de pressão bem encostada. Vou fazer a desmontagem, tá? E vamos dar uma olhada se eu consigo marcar a luva. Então tá aqui, gente, a marcação da luva, tá? Então eu vou pegar como referência essa medida aí, certo? Então, o que eu vou fazer agora, gente? E aqui estaria aquele anel de arraste, ou o colarinho, deixa eu só afastar o parafusinho aqui, onde, de acordo com a posição desse anel, eu vou ter uma pressão maior ou menor na mola. Então, notem que é extremamente importante a posição desse anel, o que a gente vai fazer. Porque se eu deixar esse anel muito afastado, eu não vou ter pressão da face rotativa com a face estacionária. Se eu deixar esse anel muito para frente, a pressão vai ser tão grande que o fluido não vai formar aquele filme líquido entre a face rotativa e estacionária. Aí acontece o que nós chamamos de queima o selo mecânico. As faces do selo queimam, ok? Então é isso aí. Então a gente vai agora fazer a pré-montagem e eu vou mostrar direitinho como a gente faz as medidas aqui. Então, gente, aqui, como eu havia comentado, nosso objetivo é posicionar esse anel sobre a luva protetora, tá certo? Então, posicionar esse anel sobre a luva protetora. Qual que é a posição que a gente vai colocar? Então, é assim, ó, eu vou desenhar aqui, vou escrever aqui nesse papel. Então, é assim. A mão vai atrapalhar um pouco, mas eu vou tirando e explicando. Então, basicamente assim, ó, nós temos aqui a face rotativa, e nós temos a mola, certo? Então, eu preciso determinar essa medida aqui. Essa medida aqui que eu vou chamar de L2. Vocês já vão entender por que eu chamei de L2. Então é assim, e aqui vai o anel, aquele anel de arraste, tá? O anel de arraste vai aqui, tá? Esse anelzinho aqui. Então vocês estão vendo basicamente isso aqui, ó, certo? Acho que dá para entender bem aí, né? Vocês estão vendo isso aqui. Então a função é posicionar esse anel na luva. Então, como que a gente faz essa medida? Então, vocês se lembram, primeira coisa,
eu tinha luva protetora aqui. Lembra aquela medida que eu fiz? Aquela pré-montagem? Então, a primeira coisa, eu vou pegar essa medida aqui. Então, eu vou pegar um paquímetro, ok? E vou verificar essa medida aqui. Então, fazendo essa medida aqui, olha, eu acho que dá para vocês notarem, fazendo essa medida, eu tenho aqui a medida de 26, tá? Então tá aqui, vocês dá para enxergar direitinho, mas aqui, confia em mim, tá? Aqui tá marcando 26 milímetros, ok? Então eu vou, então a medida, o que que eu tô fazendo? Então vamos olhar aqui, ó, vamos desenhar a luva protetora aqui. Então, imagine a luva. Aquela marcação que eu fiz, aquela, vamos supor que seja essa marca aqui, ok? Então aqui, como vocês viram no paquímetro, eu tenho a medida de 26, certo? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha sobreposta, certo? Com ela montada, com a estacionária montada, e vou fazer essa medida aqui, ó, dessa face até essa face aqui, ó, face da estacionária. Então eu vou colocar aqui numa superfície, tá? Vejam que está bem encostado, ok? E vou fazer essa medida aqui, ó. Então notem, vou pegar o paquímetro, tá? Cuidado para não danificar a face, não bater na face para não danificar, e faço essa medida, ou seja, eu estou medindo daqui, daquela referência, até a face da estacionária. Então essa medida aqui, se vocês olharem o paquímetro, deu 22 milímetros, tá? 22. Então eu vou chamar essa medida aqui de medida A. A medida B vai ser a medida da face da sobreposta até a face da estacionária. Então vai ser 22, tá? Essas medidas em milímetros, ok? Bom, e qual vai ser agora a pressão da mola? Qual que vai ser a pressão da mola? Eu vou pegar aqui uma tabela de um fabricante de selo. Todos os fabricantes de selo mecânico possuem tabelas similares. Eu vou colocar aqui e vou mostrar para vocês. Eu vou pedir para a câmera aproximar um pouquinho. Então notem aqui, primeira coisa, nessa coluna eu tenho o diâmetro do selo. Então tá aqui, ó, D1, né, que seria o diâmetro, tá? Então começa com selo de 6, o nosso selo mecânico, ele tem um selo de 35 milímetros, tá? Esse selo aqui que a gente está montando é um selo de 35 milímetros. Então eu vou olhar aqui, olha, vou marcar aqui, ó, 35 milímetros. Vocês estão vendo aqui? 35. Lembra daquela medida L2? Então olha aqui em cima. Aqui são os dimensionais do selo. Se eu pegar o desenho desse fabricante de selo, nesse desenho vai ter todas as medidas. Mas o importante para a gente é essa medida aqui, ó. Lembra porque eu marquei L2 aqui? Que esse fabricante, tá, diz que é L2. Então, se a gente olhar a tabela aqui, tá? Então, eu vou pegar 35 milímetros e cruzar com L2. Então, a gente vai notar aqui 35 milímetros com L2. Olha aqui quanto deu a medida: 28,5. 28 milímetros e meio. Então, eu vou escrever assim, que a medida C, que é a pressão, a compressão da mola, é 28,5 milímetros, certo? Então, qual vai ser, vamos finalizar então, qual vai ser a posição do anel de arraste ou do colarinho, que é essa peça aqui, é a peça que vai presa na luva, por isso que ele tem um parafusinho aqui. Nesse caso tem um só, tem caso que tem 3, tem caso que tem 2, aí depende muito do fabricante. Então aqui é um pouquinho grande esse parafusinho aqui, mas como demonstração é suficiente. Então qual vai ser a posição? Eu estou procurando então o que?
essa posição aqui. Estou procurando essa posição. Qual vai ser a posição desse anel na luva? Então vai ser o que? Vai ser a medida 26 mais essa medida aqui da sobreposta, porque a sobreposta vai aqui. Vocês se lembram? Ó, essa face é essa marcação. Então a sobreposta vai aqui. Então olha a marca na luva. Vocês se lembram dessa marquinha aí? Dá para perceber aqui a marca, né? Acho que dá. Aqui, ó, a marquinha, tá? Então, lembra que a gente fez essa pré-montagem aqui? Olha lá, ó, dá para perceber, eu acredito que dá para perceber, tá? Então, vai ser o que? Vai ser a medida 26 mais essa medida aqui, que vai ser quanto? Vai ser 22. Vou colocar aqui, ó, 22, certo? Mais a pressão da mola, mais essa medida aqui, ó, que vai ser quanto? 28,5. Gente, aqui tá, eu tô fazendo assim na mão, né? Mas no meu canal tem um vídeo que tá todo explicado, né? Numa apresentação PowerPoint em vídeo, né? Fica bem mais assim, mais nítido, né? Mas eu creio assim, nós mecânicos, né? A coisa tem que ser assim meio na hora, meio ligeira ali. Então, qual que vai ser essa medida, gente? Qual que vai ser? Eu tô procurando essa medida aqui, certo? Por que essa medida aqui? Porque é justamente o que? Daqui, dessa face, tá? Até o encosto do anel aqui. Então vai ser, vamos lá, vai ser, vou chamar de medida D, tá? Medida D. Qual que vai ser a medida D? Então vai ser 26, essas medidas em milímetros, tá? 26 milímetros, mais a medida B, que é 22 milímetros, mais a medida C, que é 28,5 milímetros. Somando, eu tenho 5, 8 e 2, 10 e 6, 16, vai 1, 2, 4, 6 e 1, 7, 76 milímetros e meio. Então a medida D está aqui, vou colocar aqui embaixo, tá? 76,5. Então o que nós vamos fazer? Eu vou pegar meu paquímetro, abrir aqui 76,5, tá? Vou lá, 75, 70, deixa eu só olhar aqui pertinho, só um minuto. Então eu abri 76 milímetros e meio no paquímetro, vou encostar aqui, tá? Que a minha medida partiu daqui, então tá ali, ó, tá? Encostei, vocês estão vendo o anelzinho encostado. Aí eu vou pegar uma chave Allen e vou dar um aperto, tá? Só um cuidado que às vezes esse colarinho ele pode ficar, né? Então dê uma boa confirmada. Ele pode ficar assim um pouco descentralizado, então confirme, ó, 76,5 aqui, ó, tá vendo? Deu um pouquinho fora, eu só vou fazer a correção aqui rapidinho. Eu vou soltar aqui um pouquinho, tá? Saiu da medida, mas vamos de novo, sem problemas. 76,5 aqui, 76,5 ali, e vou dar o aperto, ok? Então aí, tá aqui, gente, a medida de 76 milímetros e meio. Então essa é a pressão da mola. Correto? Agora eu vou fazer a montagem final e mostrar para vocês. Quando eu montar, a tendência, o que é? Essa região ela vai ficar um pouquinho para fora da tampa de pressão. Justamente quando eu colocar o rotor e apertar o rotor vai empurrar esse conjunto, vai dar aquela pressão, certo? Então é isso aí. Aqui a nossa montagem. Eu falei que quando, então vejam, a tampa de pressão colocada, apertadinha, a sobreposta colocada, as quatro porcas apertadas. Notem que a luva ficou para fora. Vou pedir para a câmera filmar aqui. A luva ficou bem para fora, tá? Por quê? Olha o que vai acontecer. Vocês estão vendo? Ó, esse vai e vem.
é justamente a mola empurrando, né, a luva para fora. Então, quando eu colocar o rotor, ok, e apertar o rotor, notem que ele vai lá na posição dele. Eu não vou apertar aqui, tá? Aí, colocando o rotor, colocando a porca, não esqueçam as juntas, eu não vou montar aqui, tá? Colocando a porca, o que vai acontecer? Ela vai empurrar mais o rotor um pouquinho mais para trás, e aí está feita a pressão correta, tá certo? Então, gente, é isso aí. Espero que tenha ajudado vocês. Espero que essa explicação meio grosseira aí, né, que eu fiz, mas acho que deu para entender bem. Então, só para finalizar, é fundamental essa pressão de mola, tá? E assim, mais uma dica importante. Algumas pessoas acham que quanto mais monta o selo vaza, o camarada vai lá e dá mais pressão na mola. Monta, vaza, dá mais pressão na mola. Monta, vaza, dá mais pressão na mola. Não adianta, tá? A pressão da mola é estipulada por tabelas. O fabricante do selo dá lá a forma, as medidas. Ele mostra lá como se faz. Eu mostrei uma maneira de montagem de selo que particularmente eu gosto. Existem outras formas, tá? Mas o importante é que a gente tenha aquela pressão. Então eu já trabalhei com pessoas, né, que acham que se vazou o selo, vai lá, aperta mais um pouquinho. Quer dizer o que? Pega aquele anel de arraste, né, o colarinho, e empurra mais um pouquinho para dar mais pressão na mola. Gente, não adianta, tá? A pressão na mola tem que ser de acordo com o fabricante. E de acordo com o tamanho do selo, geralmente os fabricantes usam, né, esse selo aqui, por exemplo, é um selo de mola cônica, mola simples. Então, se eu pegar o fabricante A, B, C, D, com um selo de 35 milímetros, por exemplo, que é esse caso, as medidas vão ser muito próximas uma da outra. Às vezes um pede para medir na face do colarinho, um pede para medir na parte traseira do colarinho. Na colarinho é aquele anelzinho, né, onde vai apoiar da mola. Mas enfim, importante essa medida aí, tá? Então, só para finalizar, mais uma vez, gente, não adianta ficar apertando mola, tá? Se o selo vazou, tem que olhar para onde vazou. Se ele vazou pela face, se ele vazou pela vedação secundária, lembra dos anéis O-ring? Às vezes, gente, a vedação secundária é tão importante quanto a vedação primária. Então, às vezes, o produto bombeado está agredindo, né, a vedação secundária, ou na montagem corta a vedação, né, monta torto, ou às vezes a face aqui da sobreposta não encosta direitinho na face da caixa de selagem. Então, tem um vídeo mostrando também, né, eu vou postar futuramente, porque selo mecânico é uma vedação mais sensível do que a gacheta. Então, o selo mecânico, imagine esse eixo torto, vamos exagerar, tá? Imagine que esse aqui seja o eixo, esse eixo torto, tá? Por um motivo qualquer. A gacheta, estou exagerando aqui, né, gente? Claro, a gacheta, por ser flexível, ela até suporta. O selo mecânico não. Então é comum a gente ouvir o seguinte: a selo mecânico é o fusível da bomba. Por que fusível? Qualquer problema que eu tenho, por exemplo, um desalinhamento, um dano no rolamento, um eixo empenado, esforços aí na bomba de uma forma geral, quem vai sofrer, quem que é? Esse cara aqui, é o selo, tá? Então, bastante cuidado na montagem dele, certo? Então, gente, é isso aí. Espero que tenham gostado. Deixem seus comentários, deixem suas sugestões de vídeo. Façam lá sua inscrição, tá? Dúvidas, deixem suas perguntas, que a gente vai ter o maior prazer em responder, ok? Espero que tenha ajudado. Obrigado, até a próxima.